Muito bem, já estamos de volta aqui com você e o programa Reavivados por Sua Palavra, um capítulo da Bíblia a cada dia para estudarmos juntos. E a importância da Bíblia é marcada aqui pelo programa e pela Novo Tempo, um capítulo por dia. Esse é um processo que a Igreja Adventista já faz pela terceira vez. É simples, não tem nenhum segredo, né? Acho que outros fazem também. Um capítulo por dia, pronto. E a gente vai tirando as lições maravilhosas deste livro extraordinário, extraordinário. Bom, capítulo 33, nós vimos ontem, falava a respeito da bênção sobre Israel e Moisés dá essa bênção sobre Israel. Este último bloco é o fim de uma era, a era mosaica. Moisés teve uma influência muito grande, não é? No povo. Ele é estudado hoje pelas faculdades de Direito, para cursos de liderança. A vida de Moisés, fora a questão religiosa, é estudada como um grande estadista. Mas o grande segredo dele é que Deus estava em primeiro lugar na sua vida. Esse era o grande segredo. Não adianta a gente ficar estudando, ele fez isso, fez aquilo, ele foi aquilo, ele conviveu com o povo, ele defendeu o povo, mas isso era motivado pelo amor que Deus havia colocado no seu coração e ele permitiu. Então você quer ser um líder, quer ser uma líder, alguém que vai fazer diferença, mesmo líder no lar, em casa, na área que compete a você, numa empresa, na igreja. Tá bem, vamos seguir aí os vários exemplos de Moisés, né? Ele dividiu em grupos, em capitães de 100, de tal, de 1000, de 10, tudo certo. Mas o grande segredo de Moisés, o grande segredo, era que Deus era o primeiro na sua vida. Ele dependia de Deus. E isso é visto aqui no final, né? Feliz és tu, ó Israel, povo salvo pelo Senhor. Ele foi salvo pelo Senhor. Eram as últimas palavras dele. Então, quer ser um grande líder, quer ser uma grande líder, coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o grande segredo, o segredo de Moisés. Então, dentro deste tema, não é? O fim de uma era, a gente viu a bênção, e agora no capítulo 34, nós temos uma divisão. Dá para dividir o capítulo 34 em duas partes. Uma advertência aos servos de Deus, que vai até o verso 7, aliás 8, e depois a partir do 9 ao 12, um exemplo para os servos de Deus, um exemplo. Então vamos ver um pouquinho sobre esta figura extraordinária. Quem escreveu o 34, se fala sobre a morte dele, né? Onde ele foi enterrado, etc. e tal. Quem escreveu? Talvez tenha sido Josué, ou um outro, né, orientado para terminar o livro. Então essa parte aqui fala depois da morte de Moisés. Então a morte de Moisés, vai falar um pouquinho sobre isso. Ele sobe no Monte Nebo. O Monte Nebo tem 1.300 metros, é bem alto, não é baixinho não, é bem alto. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cimo do Pisga, 1.371 metros, que está de frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Deus deu um panorama para ele. Deus deu um panorama. E quem escreve aqui já coloca Judá, já coloca Manassés, já coloca aí Efraim, Naftali. Então alguém que escreveu posteriormente mesmo, né? Claro, isso aí é bem óbvio. Deus mostra tudo. Moisés, você vai morrer, você não vai entrar, mas vem dar uma olhada aqui. E você pode até pensar assim, será que Moisés estava dizendo assim, puxa vida, né? Fiz tanta coisa, seria tão bom fazer a minha barraca ali, minha tenda ali em cima, ficar sentado e olhar o povo de Israel crescendo, né?
se desenvolvendo, conquistando as batalhas. Puxa, seria tão bom. A gente sempre tem uma visão, né, pessoal? Isso seria bom para mim. Isso seria bom para mim. Me casar com essa pessoa seria bom para mim. Eu já estou aí com uma certa idade, né? Apesar que todo mundo tem uma certa idade, né? Não tem ninguém que não tenha uma certa idade. Mas, puxa, seria tão bom. Seria tão bom eu conseguir esse emprego, né? Perto de casa, o salário é bom, o trabalho é tranquilo. Mas por que eu fui conseguir aquele outro que é mais distante? Não é? Deus, o Senhor não poderia me dar isso daqui? Não seria mais fácil o Senhor me dar isso? Bom, primeiro, Deus não está aí para dar o que é mais fácil para a gente. Deus está por sobre nós para dar o que nós precisamos. Nós precisamos. Talvez a gente não precise viver sem problemas, mas enfrentando um problema para crescer e se desenvolver numa área da vida. Deus age assim. Ele permite que algumas coisas aconteçam. Aqui atrás ele diz assim, eu vou me afastar um pouco para deixar você e para ver até onde você vai. Falando para o povo de Israel, né? Tem horas que Deus diz assim, não quer me ajuda? Tá bom, eu vou ficar olhando. Você acha que esse é melhor para você? Não vai ser. Não vai ser. Tem uma ilustração que diz que um camarada ficou maluco porque 15 dias antes do casamento, com um apartamento comprado, mobiliado, com lua de mel paga, com lugar da festa pago e tal, a moça desiste. E ele fica doente. Fica doente. Ele não entende isso. Ele culpa Deus, ele culpa os pais, ele culpa o pastor, ele culpa o presidente da nação, ele culpa a ONU, ele culpa todo mundo. Os astros, ele culpa todo mundo. Isso está errado, Deus não poderia ter feito isso. E aí, conta a história que, acontece a ilustração, né? Que o médico psiquiatra, que estava recebendo vários residentes, começou a explicar os vários doentes que estavam ali, né? E foi explicando. E esse camarada da história, ele ficou muito doente psicologicamente, ele batia a cabeça na parede, estava com um capacete e tal. Então foi passando, explicando, olha, aqui tem um indivíduo, a sua noiva desmanchou com ele não soube administrar, ele culpa todo mundo, ele está aqui batendo a cabeça, ele não é feliz e tal e coisa. Foram para outros quartos e tal, etc. Mostrou um outro que estava também, um camarada maluco, queria se suicidar e tudo mais, etc. Passou vários, isso é só uma coisa que eu queria explicar. Lembra-se daquele lá com o capacete? Ok. A noiva desmanchou com ele. Lembra-se daquele outro lá que queria se suicidar e tal? É a mesma mulher. Ele se casou com aquela que desmanchou com o outro. E olha o estado dele. Então ele deveria agradecer. Ele não sabia, mas deveria agradecer, né? Porque ela fez o outro ficar maluco também. Essa história é só uma ilustração, né? A gente nunca sabe. Você nunca vai ter certeza na sua vida, se eu tivesse namorado aquele camarada que me pediu, ou aquela moça, se eu tivesse ficado noivo daquele, aquele indivíduo que eu namorei, aquela menina que eu namorei, hoje eu estou sofrendo, você nunca vai saber. Porque você não passou o processo, você só tem um momento legal lá atrás, mas nunca vai saber. Então, não tem se ao menos, não tem se, até o título de um livro, não tem se ao menos eu tivesse feito, não tem isso. É hoje, agora, nesse instante. Então, Moisés poderia até ficar meio chateado. Tá bom, o Senhor disse, eu vou aceitar, mas olha a terra, puxa, eu gostaria de estar aí. Deus tinha um outro plano para ele. Deus tinha um outro plano. Aí a palavra diz assim, disse o Senhor, esta é a terra, sob juramento prometi a Abraão, Isaque, Jacó, tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Ai. Assim morreu Moisés, servo de Deus, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este foi sepultado num vale, na terra de Moabe, de frente a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sepultura. Sabe por quê? Porque Moisés seria adorado
Então, ninguém sabe o lugar de sepultura. Mas havia um plano para Moisés. Sabe qual era o plano para Moisés? Deus iria ressuscitá-lo. Lá em Judas aparece, ou ele dá a entender, né, que o diabo luta pelo corpo de Moisés. Ele queria que o corpo aparecesse. E luta para que Moisés não viesse a ressuscitar. Como assim? O diabo não queria isso. Mas lá, no Novo Testamento, quando eles sobem no Monte da Transfiguração, quem que aparece lá? Moisés e Elias. Elias não morreu, subiu ao céu. Moisés morreu, foi ressuscitado. Representando os dois tipos de pessoas quando Jesus voltar. Os que estarão vivos e os que morreram e foram ressuscitados. Moisés teve o privilégio de ver toda a história de Israel, não só alguns anos ali acompanhando as conquistas, ele teve o privilégio de ver toda a história do mundo. Então, ele queria ficar sentado lá na sua cadeira de balanço, vendo o povo de Israel crescer. Deus disse assim, não, eu tenho mais para você, só que eu não vou contar. Só confia, chegou a hora. Moisés morreu. E aqui é uma expressão bacana. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Tinha vigor, tinha visão, ele tinha visão e tinha vigor para cumprir ainda qualquer coisa. Mas disse assim, Deus disse, tá bom, chega por aí. Oxalá tenhamos visão e vigor até o final da nossa vida. Mas a esperança de que, se morrermos aqui, seremos ressuscitados em Cristo. Se estivermos vivos, ok, seremos transformados. Essa é a palavra do apóstolo Paulo e a palavra de Deus. Bom, agora os filhos de Israel choraram 30 dias, diz aqui, e Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel deram ouvidos a ele. Nunca mais, se é Josué ou se foi Josué que escreveu essas últimas palavras aqui, no último capítulo, que valor que ele deu para o seu líder, mentor. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Isso aqui dá para pôr numa lápide, né? Dá para pôr numa lápide. Aqui está, mas ele não tem um lugar. Ele não tem um lugar onde ele pode ser reverenciado. Não. Moisés está vivo. Está no reino de Deus. Esse era o plano maior que Deus tinha para ele. Então não fica preocupado com coisinhas pequenas da vida. Entrega. Porque a gente nunca sabe o segundo seguinte. A gente nunca sabe se essa privação vai me fazer entender alguma coisa que vai me ajudar muito lá na frente. Então aceita, viva e entregue-se a Deus como o Senhor de todas as coisas. Aí Moisés, o desafio da vida de um homem diante de um povo de dura serviço. Paciente, amoroso, estrategista, ouvia os conselhos dos mais velhos, mas ele tinha uma coisa que era mais importante que tudo isso. Deus ocupava o primeiro lugar no seu coração. Deus ocupava. Teve falhas? Teve. Mas Deus ocupava o primeiro lugar no seu coração. Não quer você também permitir que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida? As demais coisas serão acrescentadas, não diz aí o Mateus 6,33? As demais coisas são acrescentadas? Se você coloca Deus em primeiro lugar? Tem essa experiência. A experiência do livro aqui é lembre-se. Então lembre-se da história de Moisés. Lembre-se do seu passado, quem você foi, quem você é. Lembre-se como Deus tem acompanhado sua vida. É o mais importante. Vamos orar? Pai querido, começamos esta oração pedindo visão e vigor. Como foi importante isto para Moisés. O segredo de Moisés, como nós já vimos aqui, foi estar nas tuas mãos, te colocar em primeiro lugar. Moisés viu a terra e morreu.
mas o Senhor em algum momento o ressuscitou e ele pôde ver a história toda do mundo, não só de Israel. Mesmo que achemos que alguma coisa é uma privação, que possamos encará-la como algo pedagógico, que precisamos passar, mas não sozinhos, porque o Senhor está conosco. Abençoa cada pessoa neste momento, que possamos dar este passo tão importante de te colocar em primeiro lugar em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E amanhã, Josué, vamos ter aí o primeiro capítulo. Espero você.